Vamos lá para Brasília. É o tema político internacional mais importante do fim de semana, sob desconfiança de muitos órgãos internacionais e com uma proclamação interna da vitória de Nicolás Maduro na eleição da Venezuela. O Rafael Procópio vem de Brasília para trazer informação aqui para a gente. Fala, Procópio. Agora sim. Ronald, Zaidan, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Mesmo com o resultado já proclamado pelo órgão eleitoral da Venezuela, confirmando a reeleição de Nicolás Maduro, o governo brasileiro ainda vai aguardar que as atas da eleição presidencial no país estejam disponíveis para reconhecer esses votos que foram dados por todo o país, mas que está sendo toda essa apuração foi feita na capital Caracas para validar ou não esse processo eleitoral. O Brasil tem adotado um tom de cautela quanto a reconhecer internacionalmente esse resultado que dá o terceiro mandato para Nicolás Maduro. Alguns outros países, como a própria Argentina, já negaram reconhecer Maduro como presidente do país, e outros países fora da América Latina, como Cuba e a própria Rússia, já reconheceram a reeleição de Nicolás Maduro. O Brasil continua adotando um tom de cautela por conta das diversas acusações de fraude nesse processo eleitoral, principalmente vindo da oposição. A gente lembra que, segundo o órgão eleitoral da Venezuela, Nicolás Maduro foi reeleito com pouco mais de 51% dos votos. A oposição diz que, na verdade, quem ganhou foi Edmundo González, o candidato da oposição, com cerca de 70% dos votos dos venezuelanos. A gente lembra que o assessor especial de assuntos internacionais da Presidência da República, que foi chanceler também, Celso Amorim, ele continua no país acompanhando todo esse desenrolar para, enfim, informar ao presidente Lula como vai ser, como o governo brasileiro vai poder se posicionar frente a essa eleição, como a gente já esperava, bastante conturbada no nosso país vizinho. O que a gente também já pode afirmar é que muito do que vai ser dito pelo Brasil deve vir muito alinhado com alguns órgãos internacionais, principalmente os Estados Unidos. Existe uma conversa direta entre a diplomacia brasileira e norte-americana desde o começo aí de todo esse trato eleitoral da Venezuela, e a gente vai esperar aqui, continuamos aqui em Brasília, esperando inclusive nesse momento no Palácio da Alvorada, a residência oficial, que o presidente Lula volte de São Paulo, e algumas reuniões devem acontecer, enfim, para que, entre outros assuntos, esse deve ter um destaque especial, para que o Brasil se posicione já reconhecendo a reeleição de Nicolás Maduro, ou então pedindo mais transparência aí nessa contagem de votos. Nada decidido ainda por parte do governo brasileiro, e é claro, a gente segue de olho. Para o órgão eleitoral lá na Venezuela, Nicolás Maduro já é presidente reeleito, mas sobre todas essas análises, inclusive a do Brasil, esperando esses relatórios apurados de cada zona eleitoral, Zaidan. O que falou o Celso Amorim foi a única declaração racional, né, que nós ouvimos na América do Sul. Porque ele disse basicamente o seguinte: olha, eu não vou ficar dizendo aí, repetindo o que eu ouvi dizer, porque querem que eu diga que houve fraude, e não vou dizer que foi tudo beleza, foi tudo bom, foi tudo bem, tudo normal. O que eu espero? As atas, né? Que são, na verdade, diluídas ali por mesas, para que você tenha um cenário de cada local de votação, e o governo prometeu entregar isso de duas maneiras. Primeiro, você tem a divulgação lá no site da Comissão Eleitoral, que, aliás, entrou em parafuso, segundo o governo e segundo o próprio Maduro, por ataques de hackers contra o sistema. Significa que o sistema precisa de mais seguranças, foi isso mesmo. E a entrega de CDs para todos os partidos políticos da Venezuela, e também para representantes do Poder Legislativo. E claro que as chancelarias têm acesso a esse material. É isso que o Celso Amorim está esperando. Ele entende que ali está a resposta sobre o que aconteceu em cada urna, em cada sessão e no país inteiro. Na Venezuela, o voto é em urna eletrônica, como aqui, só que lá você tem o voto impresso. Aquilo que pediram tanto aqui no Brasil, você tem o voto impresso. Ou seja, você vota, aí você recebe no papel uma cópia do seu voto, verifica se é aquilo que você votou. Bom, eu votei assim mesmo, tá certo.
Aí você deposita numa urna. Então há a urna eletrônica e uma urna física para receber esses comprovantes, o voto impresso. Claro que a pessoa não pode levar o voto embora, porque senão alguém pode exigir que ela demonstre que votou em A ou em B. Então ela coloca numa urna para que depois você confira se a apuração da urna eletrônica é idêntica à apuração daqueles votos impressos, né? E só que, claro, onde poderia haver fraude? Na contagem, mas teria de haver adulteração desses votos impressos. Senão você não consegue, a não ser que você não divulgue. Por isso que o Celso Amorim falou, estou esperando que entregue as atas. Agora, eu não vou dizer nada antes disso. O governo brasileiro não cumprimentou o Maduro. Teve gente que fez escândalo, né, porque ele mandou o Celso Amorim e tal. Não, pelo contrário, correto. Mandou o Celso Amorim até para acompanhar o processo, porque agora tem gente dizendo que não adianta o Maduro tomar posse sem legitimidade internacional. Mas o que é legitimidade internacional? Ela é dada e conferida e atestada por quem? Por 3, 4 países? Ou é pelo mundo? Então, devagar com essa história de legitimidade internacional. Só há legitimidade se Washington diz que foi legal, senão não tem legitimidade. Então, é preciso ver essas atas. A posição do Celso Amorim, ele não disse, não, foi tudo limpo, ele não falou isso. E nem falou, não, foi fraude. Ele espera as atas. Se elas não forem entregues, se a promessa for contrariada, aí você passa a ter uma suspeição muito maior. Porque ali está o mapa do que aconteceu, o desenho, urna por urna do que aconteceu. É isso que ele está esperando, nada mais que isso. E só uma coisa, Ronald, a rigor, parece que nada mudou. Maduro era presidente no sábado e segunda-feira ele continua presidente. Mas houve uma série de acontecimentos nessa eleição. A oposição buscou uma aproximação com os militares, exatamente partindo do princípio de que o Maduro é um governo tutelado pelos generais. E eles buscaram uma aproximação e houve até uma sugestão de golpe. Uma sugestão de golpe da oposição dizendo que as Forças Armadas têm de garantir, né, que o resultado das urnas será respeitado. Isso não existe. Não, tanto que a resposta do comandante foi não temos essa atribuição de garantir resultado de urna. Não é? E o Maduro, por sua vez, percebendo uma mudança, ele se aproximou de grupos políticos que eram muito ligados ao Chávez e dos quais ele estava muito afastado. Ele estava pendurado só nos generais. E isso pode garantir uma mudança significativa no governo Maduro se ele deixar a tutela militar e se aproximar desses grupos políticos. Mas, claro, como disse o Celso Amorim, tudo isso só tem legitimidade se as atas confirmarem o resultado anunciado. Perfeito.